Agora sim, boa tarde para você. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da execução do ex-prefeito da cidade de Bahia, Expedito Pereira. O crime aí que você acompanha nas imagens foi no dia 9 de dezembro de 2020. Mas por que Expedito foi assassinado? Os relatos são de que ele era bastante querido na cidade, que faz parte da região metropolitana de João Pessoa. Ele, inclusive, além de político, era médico, atendia, inclusive, alguns pacientes que precisavam de forma gratuita. O que teria levado Expedito Pereira à morte? Vocês vão se surpreender com a revelação aqui no Alerta Online, gente. Quem está por trás do assassinato de Expedito Pereira? São 3 pessoas. Pedi para colocar na tela. Pronto, esses 3 aí. O Leon Nascimento dos Santos, José Ricardo Alves Pereira e o Jean Carlos da Silva Nascimento. Foca no Ricardo, gente. Este Ricardo aí, o José Ricardo Alves Pereira, é sobrinho de Expedito. Faz parte da família. Inclusive, ajudou Expedito Pereira na eleição em que ele foi candidato a prefeito da cidade novamente. Ele estava junto com Expedito Pereira. E é apontado como o mandante do crime. E a motivação seria dinheiro, a herança do Expedito que iria então para o Ricardo Pereira. A gente se surpreende cada vez mais aqui nesse programa com esses casos, gente. O tio foi morto pelo sobrinho, que buscava então o dinheiro, a herança que seria deixada. Esse é um caso absurdo. A família está inconsolada, gente. A família está pedindo por justiça. O crime completou recentemente 6 meses e a família está pedindo por justiça. Inclusive, a gente vai acompanhar agora uma entrevista com o filho do Expedito, que é o Pedro Pereira. Vamos acompanhar aí na tela. Completam 6 meses do seu assassinato. 6 meses em que ele foi nos tirado de uma forma covarde, de uma forma mesquinha. 6 meses em que estivemos calados, nos resguardando, lutando a nossa forma para lidar com a dor, com a tristeza, com o abandono e, acima de tudo, lidar com a forma cruel, vil e mesquinha como ele nos foi tirado. Justiça para que Jean, um dos acusados que permanece foragido, seja capturado e preso, para que os demais sejam devidamente punidos e para que assim a gente finalmente possa dormir tranquilo, para que a gente possa sentir que a justiça, ela foi feita. Pois é o que toda família pede. A família está pedindo por justiça nesse caso. O Ricardo Pereira e o Leon Nascimento, que estão envolvidos, eles já estão presos. Já o Jean, que é um terceiro envolvido, que teria ajudado aí então na logística do crime, ele continua foragido. A repórter Larissa Maia conversou com os advogados, vai trazer mais detalhes do caso daqui a pouquinho. Daí vamos voltar a falar sobre o caso Expedito Pereira. Na casa de um dos investigados foi encontrado um cheque de R$12 mil assinado por Expedito Pereira, mas a família não reconhece essa assinatura. Também foram encontrados documentos, cadernos e anotações. Na casa do Ricardo, a polícia encontrou inclusive um coldre de uma arma, o certificado de propriedade de uma pistola e comprovantes fiscais de compras recentes de munição. Isso na casa do Ricardo Pereira, que é sobrinho do Expedito, certo? Que é apontado aí como o mandante do crime. A moto, inclusive, utilizada no crime, gente, foi apreendida pela polícia, assim como a camisa utilizada pelo executor. Todas essas provas, então, levaram a polícia a esses 3 suspeitos. O José Ricardo Alves Pereira, o Leon Nascimento dos Santos e o Jean Carlos da Silva Nascimento, que é apontado como intermediador e atualmente está foragido da justiça. E já após o intervalo, a repórter Larissa Maia vai trazer mais detalhes desse caso. Inclusive, ela voltou ao local onde o crime aconteceu e conversou com o dono do bar onde
o Expedito estava indo no momento que foi executado. Vamos voltar a falar sobre o caso Expedito Pereira. Ricardo Pereira, que é apontado como mandante do crime e sobrinho da vítima, ele controlava as finanças do tio. Inclusive, o próprio assassinato teria sido pago com dinheiro do Expedito Pereira. É o que investiga a Polícia Civil, o que disse a Polícia Civil na época. As imagens que você acompanha aí na parte superior do vídeo são os atos realizados pela família no mês passado pedindo por justiça. Inclusive, 2 audiências foram realizadas no mês passado. Agora será marcada a audiência de júri popular. Será marcada então a qualquer momento pelo juiz responsável pelo caso. A repórter Larissa Maia preparou uma reportagem especial sobre esse caso. Vamos acompanhar. No dia 9 de dezembro de 2020, Expedito Pereira, ex-prefeito de Bahia e ex-deputado estadual da Paraíba, foi morto após ser baleado enquanto caminhava no bairro de Manaíra. Foi neste ponto aqui da Avenida Sapé, próximo a uma esquina, que tudo aconteceu. Expedito Pereira saiu para caminhar de manhã cedo e, ao chegar neste ponto, ele foi executado. O crime foi todo flagrado por câmeras de segurança das residências próximas ao local. A moto usada no crime foi apreendida no bairro Rio do Meio, em Bahia, 3 dias após o crime. A partir dela, a polícia chegou ao dono do veículo, que falou que 2 pessoas haviam usado a moto no dia do ocorrido, Jean e Leon. A Polícia Civil então começou a investigação para descobrir o que teria motivado o crime. A parte efetiva, do lastro aponta para a participação dos 3. Os 3 sendo mentores intelectuais e tendo um único elemento como executor, como atirador, que seria o Leon, o primeiro que foi preso. O sobrinho de Expedito, Ricardo Pereira, é apontado como mandante do crime. Ele gerenciava todas as finanças do ex-prefeito e teria alugado o carro usado pelos suspeitos para pegar e deixar a moto usada no crime e, em seguida, fugir para o Rio Grande do Norte. A participação financeira da administração de Ricardo na vida dele ensejava que o patrimônio de Dr. Expedito estava sofrendo bastante intervenção de terceiros. A investigação policial concluiu que o próprio sobrinho articulou, em conjunto com Jean e Leon, e executou o crime para herdar a herança do tio, versão que é negada pela defesa de Ricardo. Não existe no processo quebra de sigilo bancário de Dr. Expedito, de Ricardo Pereira ou de quem quer que seja envolvido nesse processo. Então, para ter fraude nessas contas, suponho que sejam contas de Dr. Expedito, necessário seria que demonstrasse, pelo menos através de extrato bancário, através de empréstimos, através de desvios. Onde está esse desvio? A defesa também tem esse interesse em saber, porque se aventa de que Ricardo vendeu isso e aquilo outro e se apropriou do dinheiro. Dr. Expedito tinha uma aposentadoria gorda, abastada, mas não se mostra no processo. Ricardo Pereira e Leon Nascimento, responsável por ter efetuado os disparos, estão presos. Jean Carlos da Silva Nascimento, que teria ido com Leon buscar a moto e entregar a arma que foi usada no crime, ainda não foi localizado. Isso aí totalmente são inverdades, porque o que Jean fez foi de forma inocente emprestar uma moto de um conhecido dele. E como se diz no direito, isso não é modus operandi de quem vai cometer ilícito. Se eu vou cometer um ilícito, ou eu roubo uma moto e cometo crime, ou eu pego uma moto, deixo ela toda descaracterizada e vou cometer o ilícito. E não pego uma moto de um amigo meu, a moto totalmente regularizada, e entrego para uma pessoa para ela cometer um ilícito e depois saber que as coisas vão dar errado. Por quê? Porque a moto era toda quente, como se diz no popular. E a polícia conseguiu desvendar o crime a partir do momento da moto. Por quê? Porque a moto era toda regularizada. Puxaram a placa da moto, descobriram o nome do dono, CPF e endereço. Pronto, foram lá e descobriram tudo. Então isso não é modus operandi de quem vai ajudar a cometer um crime. Seria muita ingenuidade, até mesmo burrice. Então, assim, a gente vê casos de outros crimes que as pessoas cometem dessa forma, mas sem crer que no local, por exemplo, haveria uma câmera de segurança, né? Acompanho. Contudo, acreditar que hoje no mundo digital, no bairro de Manaíra, onde é um bairro nobre, com poder aquisitivo alto, não teria câmeras de segurança. Então,
seria até, como eu disse, até ingenuidade, né? Por que ele está foragido até agora se ele é inocente? Tanto eu como diversos colegas já tivemos a oportunidade de inocentar diversas pessoas, inclusive eu já tive a oportunidade de inocentar 2 pessoas em júri que ficaram segregadas 1 ano, 2 anos e no júri foram inocentados. Jean veio perguntar para mim o que é que a gente poderia fazer caso isso acontecesse. Eu dizia: Jean, você aqui tem 2 opções. A primeira, você se entrega e aguarda o seu julgamento gozando da hospitalidade estatal do presídio do Roge. Doutor, quanto tempo? 1 ano, 2 anos, por aí que eu acredito que é o tempo que vai demorar para ser esse júri. Certo, doutor, e se o senhor me inocentar? E se eu lhe inocentar, você pode entrar em contato comigo novamente, me contratar como advogado civilista, e aí a gente pode processar o estado da Paraíba em R$200 mil. Possivelmente a gente vai ganhar, e aí o juiz vai derrubar isso para R$20 mil e a gente receba isso daqui a 10, 15 anos, porque vai virar um precatório. Aí disse: bacana, doutor, e os 2 anos que eu tirei? Eu digo: não, aí ninguém vai pedir desculpa para você. Você tirou porque a sociedade e o estado da Paraíba entendeu que você era culpado. Ele disse: qual é a outra opção que eu tenho? Aí eu até brinquei com ele, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com o professor Márcio Gondim, que foi meu professor na faculdade. Você entra com recurso japonês, sugiro que fuja. Aí eu acredito que foi isso que ele pegou, fez e tomou destino ignorado. A polícia diz que Ricardo teria ligado para o tio um dia antes e marcado um encontro com o suposto vereador eleito em João Pessoa, que conseguiria um emprego para a filha de Expedito. A reunião aconteceria nesse bar, que fica a poucos metros do local do crime. Nossa equipe foi até o local e conversou com exclusividade com o proprietário. Sempre ele vinha, logo cedinho. 8 horas, 9 horas ele estava por aqui. E aí, quando você abriu o estabelecimento, pouco tempo depois, já escutou os tiros? Escutei, eu estava do lado de fora ali, escutei os tiros. Aí quando eu saí na calçada que eu olhei, eu vi ele caindo ainda, só não sabia que era ele. E ele, quando atirou, passou aqui e disse: matei um cabra safado. Foi isso. E ele era uma pessoa, gente boa, assim? Gente boa demais. O meu relacionamento com ele era muito bom, ele gostava muito de mim, dizia que eu era muito inteligente. Discutir política com ele. Quase 6 meses depois do caso, no dia 10 de junho, houve a primeira audiência de instrução, que teve continuidade no dia 29 de junho. Agora, deve ocorrer a audiência em júri popular, que será marcada pelo juiz responsável pelo caso. Para os conhecidos e amigos, resta a saudade do pai, político e companheiro Expedito, querido por todos. Papai presente, querido, amável, justo, sensato, cordato, harmonioso, sempre promovia integração, integralidade entre todos. Era um homem que nos dava conforto paterno, conforto ao pessoal de Bahia, como amigo, como médico. Papai é uma pessoa muito acolhedora. Eu sei, onde ele estiver, ele sabe que os filhos, a família e o povo de Bahia está gritando em luto, mas por justiça a ele. Pois é, tudo o que a família pede é que a justiça seja feita. O Alerta Online vai continuar acompanhando esse caso e a gente traz aí mais atualizações nos próximos programas.